Então, hoje nós vamos aprender sobre a TCC no tratamento de compulsão alimentar em adultos com sobrepeso e obesidade, certo? Nós vamos aprender juntas aqui nesse capítulo. Eu trouxe ele de forma resumida, óbvio, né? Porque o grupo de estudos é para isso, é para trazer os capítulos de forma resumida. E a ideia é que vocês possam depois ter as aulas aí como um suporte para os estudos de vocês, certo? Então, eu trouxe o resumo do capítulo para a gente aprender sobre isso, né? A TCC, no tratamento de compulsão alimentar em adultos com sobrepeso e obesidade, e vocês puderem aí utilizar as estratégias para aplicar nos pacientes de vocês, certo? Lembrando que a gente já está terminando esse segundo bloco, tá? Então, o livro, ele é dividido em 3 ou 4 blocos. Ele é dividido em 3 blocos e nós já estamos concluindo o segundo bloco, a segunda parte, né? Ele foi dividido em 3 partes e nós já estamos concluindo a segunda, que o foco principal é no tratamento, tá? Então, vamos lá. Olha, o que é que nós vamos aprender no capítulo de hoje, para vocês ficarem aí bem inteiradas aí do assunto? Nós vamos aprender no capítulo de hoje o transtorno de compulsão alimentar e suas características clínicas, né? E situações em que ocorre com frequência. Nós vamos também aprender sobre a relação do transtorno de compulsão alimentar com a obesidade. Nós vamos aprender sobre a obesidade, quais são os principais fatores, as principais características, né, que favorecem esse excesso de peso. Nós vamos também aprender sobre o tratamento cognitivo comportamental para o transtorno de compulsão alimentar e obesidade. E nós vamos aí ter uma visão geral de um caso clínico. Eu confesso para vocês que eu não trouxe o caso clínico todo. Por quê? Vou pegar algumas partes aqui do caso clínico para a gente discutir no final, né? Que é uma parte aí mais. Uma interação mais próxima que eu trago aqui com vocês, tá? Porque tem algumas questões que possa ser que o vídeo fique bloqueado depois. Eu fiz a aula de anorexia e eu trouxe alguns termos na aula de anorexia e a aula não ficou salva no YouTube, né? Então, assim, para evitar esses cortes, o que é que eu vou fazer? Vou trazer o resumo do livro e o caso clínico a gente vai pincelar no final, quando eu já tiver interrompido aqui a gravação. Certo? Combinado? Beleza. Então, vamos lá. O transtorno de compulsão alimentar, suas características clínicas e situações em que ocorre frequentemente. Gente, olha, a compulsão alimentar ela pode levar o indivíduo a elevados índices de sobrepeso e de obesidade, visto que, por exemplo, está presente em aproximadamente 45% dos candidatos à cirurgia bariátrica. Esse aqui é um dado da ABESO de 2012, né? Esse livro aqui, os dados desse livro não são tão atualizados, né? E aí, o que é que eu quero trazer para vocês? Eu participei no mês de outubro do ano passado, bem recente, de um curso da ABESO sobre obesidade, certo? E trouxe diversas atualizações. Inclusive, eu fiz, na época, uma live, se eu não me engano, ou foi um encontro para trazer as principais atualizações que eu tinha aprendido aí no que eu tinha aprendido nesse curso de atualização da peso. Inclusive, quem tem interesse em trabalhar com obesidade, com emagrecimento, segue a Abeso no Instagram, que eles fazem esse curso de atualização em todo o Brasil, tá? Teve em Salvador, eles têm uma agenda desse curso pelo Brasil. Vale muito a pena participar, certo? Então, a compulsão alimentar, ela pode levar a elevados índices de sobrepeso e de obesidade, visto que
aproximadamente 45% dos candidatos à cirurgia bariátrica, eles estão obesos. O tratamento implica uma modificação de comportamento alimentar que está atrelada a um padrão cognitivo e emocional. Olha o papel do psicólogo aqui novamente em evidência. A terapia cognitivo-comportamental tem sido a intervenção mais eficaz de acordo com diversos estudos empíricos. Esses dias, uma pessoa entrou em contato comigo e disse assim, olha, Alana, eu preciso de um psicólogo porque eu quero emagrecer. Eu preciso fazer terapia porque eu quero emagrecer. E como era uma pessoa muito próxima, eu não podia, né, acompanhá-lo. E aí ele falou assim, mas eu já fiz a TCC e não deu muito certo. Aí eu falei, mas você fez a TCC com foco no emagrecimento? Porque se você não fez a TCC com foco no emagrecimento, a gente não pode dizer que você fez terapia para emagrecimento e não deu certo. Porque uma coisa é eu saber aplicar as estratégias da TCC. Outra coisa é eu saber trabalhar o emagrecimento do meu paciente. Eu tratar a obesidade do meu paciente. São duas coisas totalmente diferentes. E é por isso que eu bato na mesma tecla. Se você não sabe atender o paciente, se você não sabe trabalhar aquela demanda que o paciente tem, vai para a supervisão, encaminha, mas não fica com aquele paciente só porque você precisa do dinheiro, só porque você está com a sua agenda vazia, ou porque você não quer encaminhar esse paciente, porque esse paciente e a psicologia como um todo vai ser prejudicada, certo? É isso, Priscila. E aí, quais são as principais características da compulsão alimentar, né? Alana, como é que eu vou começar a investigar a compulsão alimentar do meu paciente para um diagnóstico? Se ele apresentar episódios recorrentes de ingestão de uma quantidade de alimento muito superior ao que a maioria das pessoas comeriam, no mesmo período, em circunstâncias semelhantes. Então, ir a um rodízio de pizza não é característica de compulsão, comer no aniversário, em um evento especial, não é compulsão, tá? Sensação de perda de controle, ou seja, pela incapacidade de evitar comer ou parar de comer. Não há comportamentos compensatórios. Pode ocorrer tanto em indivíduos obesos como em pessoas com peso considerado normal. Observar o contexto em que a ingesta exagerada aconteceu, né? Como eu falei com vocês, não é pizza, não é algo específico, tá? E ficar atento às comorbidades que esse paciente apresenta, né? Que a gente já conhece. Depressão, ansiedade, entre outras comorbidades que vem aparecendo bastante, com toque, entre outras questões, tá? E a obesidade. Deixa eu passar aqui. Opa, perdão, que o sono já tá batendo hora dessa. Hoje eu acordei extremamente cedo. A obesidade. A obesidade aqui, eu queria abrir um parêntese com vocês, tá? Como eu trouxe no início, a Abeso fez uma atualização, né? Um curso de atualização, e eu participei desse curso. Gente, o que mais apareceu nesse curso foi uma atualização em relação o modo da gente investigar a obesidade, o modo da gente avaliar a obesidade, tá? E por quê? Porque os critérios e as características da obesidade, elas vêm mudando, principalmente essas questões aqui de IMC, tá? Vem mudando bastante. Então, eu vou pegar um resumo que eu fiz e vou trazer para vocês lá no grupo da gente, tá? Eu vou verificar com minha colega que foi comigo, que ela é nutricionista, e eles falaram bastante, principalmente da circunferência abdominal, né? Na hora da investigação da obesidade, que é uma característica aí que vai precisar de uma atenção nossa em relação ao nosso paciente. A gente vai verificar também, como característica, um desequilíbrio energético entre as calorias consumidas e as calorias gastas.
a gente vai entender que no Brasil, com certeza, esse dado aqui já deve ter aumentado de modo considerável. 50,81% da população está com sobrepeso e 17,5% da população são obesos. Aqui a gente já poderia incluir crianças e adolescentes com números aí alarmantes. E esse dado aqui está muito, muito, muito desatualizado, certo? Os hábitos alimentares, cultura e as condições socioeconômicas influenciam para o ganho excessivo de peso. E aqui a gente também precisa ter um alerta, né? Das populações vulneráveis, que estão obesas, que estão com sobrepeso, que têm transtornos alimentares, e a gente não fala muito sobre elas, né? Que são pessoas em situações de vulnerabilidade social, certo? Que antes era fome e hoje é obesidade, então é uma discussão que a gente precisa se apropriar, já que a gente quer trabalhar com essa questão de obesidade, emagrecimento, certo? Que não é só porque a pessoa vive numa situação de vulnerabilidade ou de extrema vulnerabilidade que ela não vai ter ali um transtorno alimentar ou alguma outra questão de comportamento alimentar e transtornos alimentares. E obesidade, sobrepeso, enfim, certo? E aí, o que é que a gente vai utilizar no tratamento de compulsão alimentar, do transtorno de compulsão alimentar e obesidade? Veja que o tratamento da TCC aqui é para o transtorno de compulsão alimentar e obesidade. Então, quer dizer que os pacientes obesos, eu vou utilizar o mesmo tratamento dentro da TCC, tá? Tirem foto, quem não tem o livro, né? Tira uma foto aí para você pesquisar cada estratégia dessa aqui, para você destrinchar cada estratégia dessa aqui, para te ajudar aí na sua prática clínica, tá? Primeira coisa aqui, a psicoeducação. Eu já disse para vocês na aula passada que nós vamos fazer psicoeducação durante todo o tratamento do nosso paciente. Durante todo o tratamento do nosso paciente, nós vamos trabalhar a psicoeducação, tá? Para o paciente entender o que está acontecendo, entender a questão da obesidade, do transtorno de compulsão alimentar. Eu preciso psicoeducar o meu paciente em relação a tudo, em relação a TCC, todas as estratégias que eu vou utilizar com ele. Veja que a compulsão alimentar, ela vem, a psicoeducação, perdão, ela vem primeiro. Por quê? Porque a gente vai precisar fazer psicoeducação durante todo o tratamento desse paciente, certo? Após a psicoeducação, vem uma outra estratégia, tá? Que é a técnica da conceituação cognitiva. Olha, gente, eu vou ser bem sincera para vocês. Se você tá fazendo acompanhamento psicológico do seu paciente e você ainda não faz conceituação cognitiva, você não está tratando o seu paciente. O seu paciente, ele não vai ter resultado. Ele não vai ter resultado. Vou repetir. Se você não faz conceituação cognitiva do seu paciente, você não sabe para onde você está indo. Você não sabe para onde você está indo. Você está aplicando técnicas de forma aleatória, mas o seu paciente, ele não vai alcançar uma melhora. Tá? Então, essa aqui é a primeira coisa que você precisa treinar, que você precisa aplicar. E tudo bem se até aqui você não utilizou ainda, não faz ainda. Alana, não faço conceituação cognitiva dos meus pacientes. É para ontem. Vamos começar a fazer já, tá? Vamos aprender a fazer já. É tanto, gente, que tem pessoas que vêm para a supervisão. E aí, sempre nas supervisões, eu bato um papo primeiro com a pessoa para entender qual é o momento da pessoa ali, né? Quando a pessoa fala que não faz a conceituação cognitiva, a gente faz um encontro à parte para a pessoa aprender. Porque tem que fazer. Certo? Não diga que você está aplicando a TCC se você não faz conceituação cognitiva. Nós vamos utilizar também a técnica de balança decisional, tá?
que é uma técnica muito simples de ser aplicada no paciente. O paciente, ele precisa sempre estar ali tomando decisões, então essa balança vai ajudar a gente. A gente vai também estabelecer um plano de mudança para esse paciente, então a gente pode trabalhar aquela entrevista motivacional, vai ajudar muita gente nisso, tá? A gente vai trabalhar a reestruturação cognitiva, e como é que eu vou trabalhar a reestruturação cognitiva? Entendendo a conceituação cognitiva do meu paciente, tá? Nós vamos trabalhar também a técnica de automonitoramento, o diário alimentar pode ajudar a gente nisso. A gente vai trabalhar a resolução de problemas, tá? E aqui a resolução de problemas é uma estratégia que a gente vai trabalhar as habilidades sociais do nosso paciente, né? Então, o paciente que tem compulsão alimentar, o paciente que tem obesidade, o paciente que tem transtorno alimentar, a gente vai precisar trabalhar as habilidades sociais desse paciente. Então, a resolução de problemas, ela tá aí dentro dessas habilidades sociais que a gente vai desenvolver com o nosso paciente, certo? Nós vamos trabalhar também o controle de estímulos, tá? A gente vai precisar trabalhar com esse paciente ali a fissura que esse paciente tem em relação a alguns alimentos. A gente vai trabalhar o contracondicionamento, né? Então, a gente vai trabalhar estratégias comportamentais para o paciente lidar com isso. A gente vai trabalhar o aumento da autoeficácia. Nós vamos trabalhar a comunicação assertiva, que também está aí dentro, né, dessas habilidades sociais, comunicação e tudo mais, até porque nesse aspecto aqui é um paciente, né, que se oferecer a comida, ele não sabe como lidar, né, enfim. E a gente vai trabalhar também a previsão da recaída. Veja aqui, da psicoeducação à previsão da recaída, ele está dando aqui as principais estratégias e técnicas da TCC para o transtorno de compulsão alimentar e obesidade, certo? Então, aqui a gente já vai fazer esse trabalho, tá? Aqui a gente já vai conseguir trabalhar essas estratégias aqui com o nosso paciente. Deixa eu só desligar o celular, gente, que tá aqui só tocando e não dá, né? Tá me, tá me incomodando. E esse foi o nosso capítulo. Deixa eu dar uma repaginada aqui, porque realmente ele é pequeno, tá? Eu resumi bastante, né? O que foi que a gente viu nesse capítulo, né? A terapia cognitiva no tratamento de compulsão alimentar em adultos com sobrepeso e obesidade. A gente aprendeu o que é o transtorno de compulsão alimentar, né? E como ele está aí abrangendo um número elevado de pessoas, principalmente aqueles pacientes que vão para a bariátrica, né? A gente falou do tratamento, né? A gente falou das características clínicas e como ocorre com frequência, qual é o tratamento do transtorno, né? Que é com a TCC, que é trabalhando a questão do padrão cognitivo e emocional, que está presente em todos os transtornos alimentares, certo? A gente aprendeu as principais características da compulsão alimentar, certo? A gente aprendeu as principais características da obesidade que eu trouxe para vocês, mudanças que vêm acontecendo, e combinei que eu vou colocar lá no grupo as principais mudanças aí que vêm acontecendo nessa questão do diagnóstico, né, da obesidade, das características que o paciente com obesidade ele precisa trazer. E nós trabalhamos o tratamento da TCC para o transtorno de compulsão alimentar e obesidade, as principais estratégias e técnicas da TCC para esse público, tá? Nas considerações finais, ela vai trazer o seguinte, que a TCC é um tratamento facilmente aplicado. Que a TCC é um tratamento facilmente aplicado. Não quer dizer que é fácil o nosso paciente melhorar. Quer dizer que é facilmente aplicada. As técnicas, as estratégias. Então, não é bicho de sete cabeças, mas a gente precisa de estudo e dedicação com o nosso paciente, tá? Principalmente por se tratar de um transtorno de compulsão alimentar.
certo? Eu vou encerrar aqui a gravação e a gente vai continuar. A gente vai continuar o nosso bate-papo.